Eu recebi um livro aqui da Action Editora, que deve ser, aliás, já tem marcado aqui vários pontos bem interessantes, que é um pouco a história da aviação no Brasil. Aqui já tem um aviãozinho da história da Varig, que é intimamente, né, ligada à história do voo no Brasil. Aqui, o título é Assim se voava antigamente. E tem algumas fotos assim maravilhosas. Realmente, esse negócio de pioneirismo porque eu não parei para mostrar, né? Vocês não perdoam nada. Olha aí. Hein? Conhecido por muitos passageiros como Pepe Vaca. Era um Messerschmitt M20B. Apresentava importante novidade inexistente em outros aviões da Varig dos anos 30. Um toalete. Dava para fazer cocô nas alturas. Obrigado pelo livro. E, já que estávamos falando, de certa forma, de antiguidades, vamos falar de antiguidades mais antigas. Ele é arqueólogo e vai falar sobre curiosidades dos tempos de Cristo. Rodrigo Pereira da Silva, venha para cá. Eu tô vendo que você trouxe uma... Que bonito isso. Eu tô vendo que você trouxe uma série de antiguidades, antigas inclusive. Sim. Fala um pouquinho, deixa eu mostrar o seu livro antes daqui. Escavando a Verdade, Arqueologia e as Incríveis Histórias da Bíblia, pela editora... Casa Publicadora Brasileira. Fala de novo? Casa Publicadora Brasileira. Mas que voz impressionante. Isso é uma voz... Hein? Se tiver um emprego aqui... Nossa, claro. Isso é uma voz dos tempos de Cristo ainda agora. Deus, você dava um bom Deus para falar. Não dava não. Não, só a voz. Ninguém ia resistir se eu usasse meus poderes para um mal, então é melhor não. Tcharam! Quando é que surgiu o seu interesse aqui pela arqueologia? Coincidentemente, até você anunciou que um dos grupos que estão aí é o pessoal da FAI. Eu estava fazendo doutorado em teologia lá. Então, quando a gente foi para Israel a primeira vez, eu comecei a me empolgar pela coisa e depois eu fiz uma especialização na Universidade Hebraica. Fiz o curso ali, depois que eu terminei o doutorado, eu fiz um pós-doutorado em arqueologia bíblica pela Andrews e gostei da área. E fiz as escavações em Israel, na Jordânia, no Sudão. E agora, recentemente, encantado aí, eu fui para a USP e estou terminando meu segundo doutorado em arqueologia clássica lá. É uma área fascinante, viu? Eu vou explicar esse xixi. Pra você não ficar assustado. Não, eu não estou assustado. Aqui nada mais me assusta. Caneca falar comigo, eu respondo. Esse show é o seguinte, tem alguns alunos aqui do NASP, lá de onde eu dou aula, e tem essa malícia que eles vão falar que gostaram. Então faça um pro Jô. É isso aí, viu? Então fica assustado. Não, tá explicado, bonito. Isso aí. Mas é legal isso. Tem uma profundidade nisso aí. Parece um aplauso, não sabe? Que em Fortaleza o pessoal aplaude assim no meio do espetáculo. Quer ver? Façam isso aí, olha aí. Não é bonitinho? Para não atrapalhar o espetáculo. Aplaudem no meio do espetáculo. Mas, então, escavando a verdade. Mas você trouxe uma série de objetos aqui que datam dessa época? Alguns até, assim, a maioria é do tempo de Cristo. Só uns 2 ou 3 que são mais antigos. Apenas esclarecendo, Jô, essas peças, porque quem está assistindo, não é uma questão de colocar uma picareta e ir até Tel Aviv e fazer buraco e trazer. Essas peças fazem parte do Museu de Arqueologia do NASP, tem autorização do governo de Israel para estar no Brasil, não é nada clandestino, e com exceção de uma, todas as outras são originais. Só uma que é cópia, que é réplica. Alex, faz um favor, vem aqui atrás e vai passando para mim, para eu ir falando. Cuidado para não quebrar esse troço. Tudo deixa. Hein? Aqui, por exemplo, essa está até com isso é o numeral que a gente tem lá, exatamente, do museu. Eu pensei que era preço.
Isso aqui de que época é? Isso aqui é do tempo de Cristo e faz parte com esse aqui. Por quê? Vou colocar junto com a sua canequinha. Não, pode botar. Posso botar aqui? Seguro. Tá. Pronto. Isso aqui é caneca para servir vinho. Então, quando o pessoal falou da Santa Ceia de Cristo, você colocava o vinho aqui e bebia aqui. O curioso é que as pessoas bebiam no mesmo copo. Era uma questão de confraternização. E comiam também no mesmo prato. Não tinha um para cada um? Não tinha um para cada um. Aliás, eu passei uma situação no Sudão, quando eu estava com os beduínos ali. Eu fiquei 15 dias com eles no deserto de Baiuda, que faz parte do Saara. E na hora de comer, ele trazia a comida e só um prato, sentava no chão. E todo mundo comia com a mão. Com a mão e é ofensivo se você recusar comer com o outro. Porque no deserto a comida é rara. Então oferecer água, comida para alguém, dizer que você gosta muito daquela pessoa. Puxa, eu acho graça a isso que tem muitas civilizações, muitas tribos, etc., onde é ofensivo qualquer coisa que você fala que não quer, né? Exatamente. É porque não, come aqui esse vômito. Não, obrigado. Então você não... É verdade. Você realmente é contra a nossa cultura. Exatamente. Você não está comendo um vômito tão bem lambido? Já sei, tá achando velho. Vou fazer um para você agora. Eu fiquei até preocupado com o que tem aqui dentro, viu, depois dessa. Não, fica tranquilo. Agora é engraçado porque como é que se chama isso aqui? Isso é como se fosse uma ânfora, uma né? ânfora, uma ânfora, né? para colocar vinho. O cara quando pega já pensa que está bêbado, porque ela, olha só, ela não para quieta, né? Fica... Interessante, quase todas têm essa base, sabe por quê? Eles fixavam no chão para manter conservada a bebida. Não tinha na época claro. Geladeira e tudo mais. Aí servia aqui. E todo mundo, o anfitrião primeiro bebia e todo mundo bebia junto. Exatamente. Quer dizer, os anfitriões tomavam a baba do primeiro. A baba do primeiro. Agora, o cara queria sempre ser o primeiro. Opa, primeiro eu. Uma curiosidade que ainda tem até hoje. Quando a pessoa roubava, fazia alguma coisa, que eles cortavam a mão, porque tem uma coisa. Se alguém estiver no Oriente Médio, jamais estenda a mão esquerda para um muçulmano, por exemplo. Porque a mão esquerda é para limpar o corpo. A direita é para tocar na comida. Então, se alguém roubasse, fizesse qualquer coisa assim, eles cortavam uma das mãos, porque ele seria obrigado a tocar na comida com a mesma mão que limpava o corpo. Se tornava nojento comer com ele. Ele ficava excluído. Então, essa questão de cortar as mãos tinha essa exclusão. Enquanto estava todo mundo comendo junto, ele estava lá. Da mão, né? Sim, já duas... Matéria de exclusão. Exatamente. Se roubasse muito, eram as duas mãos. As duas mãos. Se estuprasse? Bom, nem se fala. Agora imagina essa lei hoje aqui no Brasil, né? Imagina essa lei aqui dentro. O que ia ter de maneta, enfim. Bom, aqui o que é mais? Vai passando para mim, Alex. Bom, aqui nós regressamos bastante, já que você perguntou o tempo. Essa é a réplica que eu trouxe, é a única cópia, o resto é o original. Que coisa interessante. Uma carta de 4.000 anos. Isso é o período que a gente chama período do bronze em arqueologia, data anterior ao ano 1200 a.C. Essa é uma cópia, não original, de como seria uma carta nos tempos de Abraão. E esse é o envelope. Eles colocavam e estavam juntos. Agora, já que eu mostrei isso, é interessante que esse aqui é original. Esse é original, é um recibo da mesma época. A venda recibo? Recibo. Para bater imposto de renda. Sério. Esse é de Ur, dos caldeus, época de Abraão. Eles doavam para o templo vaca ou algum animal para sacrifício. Então o sacerdote, o patese, fazia o recibo e ele guardava para bater imposto de renda que já existia em Ur dos caldeus por volta de 2.000 anos antes de Cristo. Isso aqui, o que? Isso aqui esse é sumeriano. Sumeriano. Em sumeriano, mas não é, isso aqui não é um recibo de imposto de renda. Não, isso é uma carta comercial. Se esse fosse um recibo de imposto de renda, isso aqui sonegava. Sonegava, com certeza. Você vê um é recibo, outro é uma carta. E fora o envelope. E aqui é... O envelope. Então colocava e lacrava com um selo. E a pessoa que recebia tinha certeza que ninguém leu antes dele porque estava lacrado. Você só abriu uma vez. Então, aqui, Alex, pega mais umzinho, obrigado. Essa é uma lâmpada... Olha o recibo. Esse é um recibo, também em sumeriano. E esse é autêntico? Esse é autêntico, esse é original. Você achou numa escavação? Não, esse foi doado pelo professor Paulo Borck, que nós até demos o nome do museu para ele, da coleção dele. Na verdade, do que a gente escava, não dá para trazer. E são peças que já foram escavadas e o governo doa, ou no caso desse foi uma coleção particular. Aqui o que é? Essa é uma lâmpada dos tempos de Cristo. Colocava o azeite nesse buraco maior, aqui, azeite né? de oliva. E aqui o que é um pavio? Aí era o pavio, acendia e iluminava a casa. Então, quando Cristo fala na Bíblia, vós sois a luz do mundo, ele estava se referindo
a isso aí. Aí quando compara a Bíblia, lâmpada para os meus pés é tua palavra, numa época de plena escuridão, não havia energia elétrica, isso aí que salvava a situação das pessoas. Me explica, tinha um lâmpada, isso aqui chamava lâmpada. Lâmpada. Tinha maiores do que essa? Tinha algumas maiores. As lâmpadas, inclusive, mudam de época para época. As lâmpadas nos ajudam em datação, na seriação. A lâmpada do tempo de Cristo é diferente da lâmpada do período grego de Alexandre o Grande. Que já era mais... Alexandre está antes, 300 anos. Mas já era maior? Não. Até as maiores, por incrível que pareça, eram do período da Idade do Bronze. Eu não trouxe nenhuma aqui, mas elas eram desse tamanho. Agora, havia aquelas tochas também, maiores, mas lâmpadas mesmo, no máximo desse tamanho assim, não mais do que isso. O que se usava nas tochas? Nas tochas também, às vezes usava, depende do local. Em muitos lugares usavam azeite de oliva. Porque, por incrível que pareça, ele mantém a chama. Nos lugares como o Iraque, por exemplo, eles já usavam betume, e material de petróleo que era inflamável e já era usado desde a época da Babilônia Antiga para, por exemplo, fazer argamassa para tijolo ou para também manter as lâmpadas funcionando. O negócio e as tochas, eu fico muito impressionado. Quanto tempo uma tocha continuava acesa? Geralmente não era muito tempo não, porque a tocha era mais para iluminar um caminho rápido, né? Isso era mais para uma casa e havia uma coisa interessante. Não havia muito a vida noturna que nós temos hoje. As pessoas dormiam cedo. Quem estava de noite ou eram ladrões ou eram soldados. Dificilmente você tinha um cidadão comum de noite. Ou se fosse uma festa, um part-time, isso acontecia no palácio, não havia, as tabernas eram poucas, não havia muita proibição disso. Tinha horário de verão na época, não? Não, o horário de verão foi inventado por Abraham Lincoln, né? Não, desculpa, Benjamin Franklin. Benjamin Franklin. Você falou o negócio do horário noturno, o que obrigava um pouco as pessoas a serem mais diurnas é exatamente o negócio da iluminação. Exatamente, né? era muito perigoso. No Saara eu senti isso. E também não apagou a luz, escurece, você não vê nada, porque aqui por mais que apague a luz, teve um blackout num bairro, mas as outras casas estão iluminadas. Você vê um pouco e tudo. Ali não, só se houvesse uma lua cheia. Fora isso, não se via nada. E o céu 5 vezes mais estrelado foi a oportunidade que eu vi lá no Saara. Quer dizer, quem tivesse um horário destrambelhado, como eu, que dorme tarde e acorda tarde, ia ter que ficar lendo a luz de candeeiro. De lâmpada. De lâmpada. Vamos lá, aliás, também aproveitando você aqui, já pulando de época, na Idade Média usavam muitos arqueiros famosos, arqueiros ingleses que usavam o arco longo, né? Com isso ganharam todas as grandes batalhas, mesmo sendo inferiorizados em número. Tinha um negócio das setas incendiárias. O que passava ali na ponta da seta? Eu sei que enrolavam com pano, mas passavam o que também? Betume? Geralmente betume, eu ia falar isso. Geralmente era o betume. Eles traziam betume, só que na região do Oriente Médio não havia muito as setas incendiárias. Não, eu sei não. É mais na Europa, especialmente no período das cruzadas. Exatamente. Especialmente no período das cruzadas. Aí sim, aí eu tenho que voltar para o Oriente Médio, porque as cruzadas faziam isso, né? Passavam betume, aquele óleo ali, e às vezes também óleo fervente que eles jogavam. Tanto é que as cidades, as portas nunca eram assim, elas sempre faziam um L, para dificultar a entrada, por exemplo, de um ariete, alguma coisa assim. Agora, uma coisa que eu soube histórica é que o famoso Ricardo Coração de Leão, né, foi rei da Inglaterra, líder de uma das cruzadas, líder dos cavaleiros ingleses, era gay, tinha caso com o rei da França, com o Filipe. Foram para as cruzadas para ficar namorando lá em paz, porque... Mas eu posso ele era terrível. Mas eu posso falar um comentário que um amigo meu que mora em Londres falou? Não. Ele falou que quando ele chegou em Londres, ser gay era uma coisa não aceita. Depois passou a ser compreendido, respeitado. Ele falou, vou embora antes que se torne obrigatório. Parece assim, eu respeito os homossexuais, é claro, mas parece que hoje todo mundo que é inteligente tem que ser gay, né? Então, tem alguns autores... Eu tô fora de época, então. Porque... Vai ver que eu sou burro. 2. Deixa eu te falar. Não, eu fiquei impressionado com o negócio do Ricardo Coração de Leão. Não é pelo negócio dele ser gay, é de ir para fazer as cruzadas para poder namorar em paz com o rei Filipe. Brigaram, o Filipe voltou e ele ficou... E havia uma crueldade na época que ele chegou a incendiar uma mesquita cheia de gente para matar, queimou uma multidão dentro de uma mesquita e para ele tudo bem, aquilo não contava porque eles eram... infiéis, que eram... Infiéis, na verdade, os infiéis, os muçulmanos que atribuíam o título de infiéis aos cristãos. Exato. Mas, enfim, eles não consideravam
Nem que eles tinham, o Papa permitia, né? Sim, nossa, se você visitar, você com certeza visitou os museus da Inquisição da Idade Média, são coisas terríveis. O que é isso aqui? Esse aqui é um espelho. Nossa! Olha como está nítido. Na verdade... Espelho meu... Essa parte esverdeada é porque o bronze, com o tempo, ele adquire essa cor esverdeada pelo característica da velhice, né? Só que o espelho, na época, ele era um bronze polido. Ele era um bronze polido. E curioso que a Bíblia, quando Paulo fala assim, em Coríntios 13, aquela passagem bonita, o amor é a maior das virtudes, ainda que eu tivesse o dom de falar o idioma dos anjos, de todos os homens, se não tiver amor, nada servirá. E no final ele fala, hoje contemplamos a Deus por um espelho, obscuramente, mas então o conheceremos como eu sou conhecido. Quando a gente lê a Bíblia, não, se eu contemplo a Deus por um espelho, o espelho é nítido. Na época não, era um latão, um bronze. Então você via um rosto, mas não muito claro. Então por isso que ele compara. Hoje a visão que nós temos de Deus é uma visão distorcida. Essa era a ideia do espelho. Então quando a gente pega no passado aquela questão da ninfa que se apaixonou lá pelo... fugiu o Narciso, que ele se contemplava na água para ter o seu reflexo melhor, porque o espelho não era o suficiente, é por causa dessa realidade. Embora no primeiro século a.C. você já tenha a primeira invenção do vidro, mas espelho mesmo é do período bizantino em diante, até por volta do século 7, 8, ainda é latão ainda que usava. Sempre latão? Sempre latão. Alex, vai passando. Esses aí têm um significado... famosos cravos. Pregos romanos. Inclusive alguns usados em crucifixão. Mas está lavado e tudo. Né? Sim, sim. Aliás, uma coisa curiosa dos judeus, é difícil nós acharmos pregos de crucifixão, só houve um crucificado até hoje que a ossada dele foi encontrada. O judeu guardava o sábado e na Mishnah dizia que apenas 3 coisas o judeu podia carregar no bolso de sábado, nem dinheiro poderia. A Mishnah é uma tradição judaica posterior à destruição do templo no ano 70, então as 3 coisas que ele podia carregar por superstição. Um ovo de gafanhoto, óvulo de gafanhoto. Ovo de gafanhoto. Um ovinho de gafanhoto ou um dente, segundo uma versão da Mishnah, de raposa, ou então, segundo o outro, de burro. E a terceira coisa que ele poderia carregar no bolso seria um prego que crucificou alguém. Agora, a crucificação ou crucifixão era utilizada só para castigos políticos, né? Tinha que envolver política. Não, nem sempre. Também ladrões. Ladrões eram condenados à morte por crucifixão. Tudo bem, mas ladrões que agiam contra os romanos. Tinha sempre envolvimento político no sentido de que eram ladrões que agiam contra o Império Romano. Na verdade, a crucifixão foi aperfeiçoada pelos romanos, mas não inventada por eles, né? Os cartaginenses já usavam. Antes deles, no Império Assírio, você tem um empalamento. Na verdade, no período de Cristo, era mais difícil dizer que cultura não crucificava. Os judeus eram uma exceção, que eles apedrejavam. Tinha muito crucificado, né? Sim, sim. Agora, e também o seguinte, pelo que se sabe hoje, parece que só um cravo foi utilizado no caso de Cristo. Exatamente. Só nos pés embaixo. Não, nas mãos não amarravam. O problema é que a cultura popular pensa na palma da mão. Não, e era no pulso. Né? Exatamente. Alguns estudos, o corpo rasgava. Alguns pensam que seria aqui ou no pulso, aqui onde firmava. Então, 2 cravos. E no pé, você poderia ter um cravo atravessando os 2, um de cada. A Bíblia não fala quantos eram os cravos. Essa questão de 3 cravos é mais uma questão teológica posterior da Idade Média, para significar a Trindade. Como tudo sobre a época, né? Tudo firmado ou em Paulo ou na Idade Média, né? Exatamente. A história dos santos. E também o comércio, imenso comércio que havia sobre as relíquias. Não, isso foi terrível. Frederico o Sábio, que era da Prússia lá, Frederico o Sábio, ele tinha muitas peças, e até tem um autor que chega a ironizar contando uma fala de Lutero, que Lutero, quando estava dando aula, dizia que havia tantos ossos de santos na Europa, que só na Espanha você podia encontrar 15 dos 12 apóstolos. Ô, Vilen, chama a vinheta que nós vamos continuar aqui, que ainda tem muita coisa para mostrar. Alex, desculpa estar te utilizando aqui. Solta lá a vinheta. Tenho aqui ao meu lado o arqueólogo Rodrigo Pereira da Silva. Eu estou segurando aqui na mão 2 anéis, né? Na verdade, o segundo não é um anel, é um selo
O de cá é um anel, mas ambos têm a função de selar a carta. Exatamente. Claro. Um é como se fosse um carimbo e o outro você coloca em forma de anel. Aqui já é menos antigo, não é? Não, é período do primeiro século. É? Todos dois são do primeiro século, da época de Cristo. E as moedas aqui? Todas são do primeiro século também. Essa, na verdade, é a dracma de prata. Foram 30 moedas dessa. Essa está mais bem preparada, né? Essa aqui está mais escurecida. São a dracma de prata. São 30 moedas dessa que Judas ganhou para trair Cristo. 30 dracmas de prata, como a Bíblia coloca. E você tinha outras moedas de bronze. São de valor inferior. O que valorizava a moeda era o material do que ela era feita. Você tinha moeda de prata, ouro, bronze e de ouro. Não é isso? E aqui, bom, não dá para a gente pegar coisa por coisa, mas aqui são uma pá... Na verdade é uma chave. Aqui é um pente, ou não? Uma chave. É uma chave? Uma chave romana. Uma chave romana. O tamanho da fechadura. Então você tem chave. Pá! Isso é uma chave. Aquilo é uma concha romana. E ali é uma ponta de lança. Uma ponta de lança romana. E aí você tem objetos de perfume que geralmente a gente encontra em túmulos. Certo. Agora vamos falar um pouquinho das espadas que estão aqui. Ah, sim. Posso pegar aqui então? Pode, claro. Eu tenho... Essa aqui é uma réplica. Sim. Se quiser pegar, um pouco pesada. Claro, que se tivesse... Essa é uma réplica. Essa é uma espada como se fosse um centurião romano. Você nota que ela tem o brasão de Júlio César aqui. Não é isso? E então essa espada toda enfeitada era dada para alguém que era um centurião. Ela era pesada. 100 soldados. Exatamente, uma centúria. Ela não era de ficar espadachim, não. Aquilo ali já é do período da França. Não, isso era na base da espada mesmo, da porrada. Exatamente. Essa aqui já é original. Agora, o peso dela era esse? Exatamente. O peso era esse? Réplica, exatamente. É pesado isso aí. Quer dizer, eu sei que precisa... Bom, eu já peguei espadas aí do período medieval, aquelas espadas longas, que também para segurar precisa de 3 braços. Sim. E o cara ainda cheio de armadura. Tem armadura, tem o peitoral, tem o capacete que pesa. Realmente. E essa aqui é original? Essa é original, só que essa é bizantina. Essa data mais ou menos ali do 4º século depois de Cristo. Mas ela é mais romana leve também. que essa. É mais leve, porque essa é de um soldado raso. Ah, porque era por peso? Era por peso, exatamente. Então era imperador então, lá, se é por peso... Para o sujeito chegar a esse nível aqui, tinha muitos pesos a passar, viu? Isso aqui era de um soldado raso. De um soldado raso, um soldado que estava em início de combate ainda, estava... Quando é que há uma mudança significativa e que faz com que haja uma mudança de domínio também, de império, de uma arma, porque antes as espadas eram de bronze. Você tinha um período do bronze, exatamente. E depois... depois tinha o período do ferro. No período do ferro, já acabam com a civilização do bronze, né? Como espada. Ainda havia grupos, por exemplo, você encontra no período do ferro, Israel, por exemplo, quando a Bíblia fala das lutas de Israel, Israel não tinha as armas de ferro. Quem dominava a cultura do ferro eram os filisteus, que ficavam onde hoje é a faixa de Gaza. E ganhavam, claramente, que o aço... Você dá uma batida... O metal de um é mais forte que o metal da outra. Já quebra outra. Tanto é que tem uma coisa curiosa na Bíblia, que conta que quando Davi foi combater com Golias, o rei Saul deu a armadura dele para Davi, porque eles não tinham armadura, o exército de Israel. Então havia... a história não é estanque. Há pessoas ainda com uma cultura mais antiga, mais primitiva, convivendo com outra simultânea de cultura mais moderna. Agora, na hora da batalha, ganhava... Às vezes a esperteza, a estratégia, o local também ajudava muito. Nem sempre a batalha foi dos mais fortes, a vitória foi dos mais fortes. Nós temos Tirando casos... Davi e Golias, qual é o outro caso? Nós temos muitos casos, por exemplo... sem valer milagre. Sem valer milagre? Não, claro. Valendo milagre. Nós temos, por exemplo, Salah-ad-Din, o exército de Salah-ad-Din em Jerusalém, quando os cruzados ganharam uma época, porque eles perderam algumas vezes, mas ganharam algumas batalhas, eles eram tremendamente pequenos. Você tem os valdenses, que estavam fugindo da Inquisição da Idade Média. Os valdenses tinham apenas um bocado de galhos e pás e venceram a batalha. Você tem muitos casos na história. Aí na base da estratégia. Da estratégia. Mas o Saladin um pouco deixando também, né? Sim. Teve aquela questão da irmã dele agora. Vou dar um exemplo moderno. Quem pegou Bin Laden? É verdade, mas aí também... E nem precisa de milagre. Não, aí basta suicídio. Também, mas a história é irônica, a história nos surpreende. A história não é um manual bem escrito, não. A história, nem sempre as coisas saem conforme planejado. Não, claro, graças a Deus. Aqui, aliás, não tem nada a ver, mas esse negócio que nem sempre sai.
como planejado, eu espero que a guerra que está havendo no Rio de Janeiro saia como planejado. Eu também. Sabe? Porque, por enquanto, eu não vi muita prisão, não vi muita apreensão de cocaína, nem de crack, nem de, muita maconha. Você sabe que... maconha. Agora, resto eu estou esperando. Eu cheguei ontem nos Estados Unidos e o que a mídia internacional está colocando é que o Brasil está em guerra. Mas é. E eu cheguei assustado aqui. Mas vai dar tudo certo, se Deus quiser. Semana que vem eu estou no Rio de Janeiro. É verdade, eu vou dar uma palestra lá em Botafogo. Conto com você, conto com você. Eu vou levar a espada. Isso, claro. Vamos falar Parece que só foi encontrada uma ossada de um crucificado. De um crucificado? Uhum. E como é que é? Ele estava o quê? Sem buraco, sem furo nas mãos? Não, foi... Porque amarravam os braços também, né? A questão do amarrar hoje está sendo questionado, porque não temos nenhum relato antigo que menciona isso. Foram as reconstituições renascentistas que falavam disso, mas nós não temos nenhum relato romano que amarrava os crucificados. Tudo bem, mas esse que encontraram? Esse que encontraram foi o seguinte: depois da Guerra de 6 Dias em Israel, em 1968, a Guerra de 6 Dias em 1967, eles estavam fazendo uma terraplanagem num bairro no subúrbio de Jerusalém chamado Givat HaMevitar. E os tratores bateram em ossários, ou caixões de pedra. Sim. E nos ossários, geralmente, você tem os ossos da pessoa e o nome escrito lá de fora, em alguns deles. E estava o nome Yohanan ben Hagakol. Ah, sim. Aliás, essa descoberta já... Não, a descoberta já tem algum tempo. Tem. Foi na década de 60, né? 68. Então, quando eles pegaram, eles abriram o ossário e perceberam que havia algumas coisas curiosas. O fêmur estava quebrado. E no calcanhar havia um cravo romano fixado ali. Foi o único que encontraram. Então, a partir daquela ossada ali, eles fizeram um levantamento legístico de como seria a posição de um crucificado na cruz. E é bem diferente do que a gente imagina claro. Das reconstruções medievais. E o sofrimento de Cristo ficou de uma maneira muito mais dantesca, a visão arqueológica. E eu até diria legística, porque foram médicos de medicina forense que fizeram reconstituição da causa morte. E o negócio de cravo na mão não tem? Não, porque o osso dele estava muito fragmentado. Mas então não tinha os ossos da mão, não estavam todos inteiros. Pelas profecias, certamente não é uma ossada de Jesus. Ah, não, com certeza não. Porque, inclusive, se eu não me engano, tem uma das profecias que diz: nenhum dos seus ossos será quebrado. E não conhecerá a corrupção. E nós temos evidências. Eu sei que muitos historiadores hoje negam a ressurreição de Jesus, pensam que é uma teologia, mas eu digo, com base histórica, a ressurreição de Jesus aconteceu e nós temos muitos elementos históricos para afirmar isso, a despeito do questionamento de muitos historiadores. Mas sobre a ressurreição? Sobre a ressurreição. Mas qual é o dado histórico que pode haver sobre a ressurreição? Claro que é uma questão de fé. Para mim é uma questão de fé. A própria forma como os relatos evangélicos estão não demanda uma propaganda. Porque o que é uma propaganda? Uma propaganda, às vezes, você mascara, enfeita uma coisa para vender um produto. Aqueles discípulos estavam, em primeiro lugar, sofrendo perseguição e abuso por causa daquilo. A ressurreição era uma única doutrina da antiguidade que ninguém aceitava. Eles aceitavam a história de Platão, que a sua alma ia para o Éon, podia aceitar a história de Pitágoras, que você transmigrava a alma de um corpo para o outro, ou então ficar com os epicureus, que morreu, acabou. Mas ressurreição... A reencarnação exatamente, a transmigração de almas está ali perto. Exatamente, alguns judeus aceitavam a reencarnação. Agora, a ressurreição era uma coisa que ninguém comprava essa ideia. E outra, na época, pelo machismo... Mas isso, desculpa, mas isso não é uma prova histórica. Sim, mas a forma como os evangelhos foram descritos é interessante. Eles quebram todas as regras de propaganda. Quer um exemplo? Porque para eu saber se é histórico ou não, lembremos, história não dá para levar ao laboratório e repetir o processo. A forma como tratamos a história é diferente. Você olha um documento, e o que você considera uma prova histórica? Como ele foi redigido? Ele foi redigido de uma maneira histórica, com E, ou uma maneira de propaganda, ou uma maneira real. E os evangelhos, por exemplo, eles mostram que a primeira testemunha de Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, que era mulher. O testemunho de uma mulher não era válido. Se eles quisessem vender uma teoria, eles colocariam que os homens viram Jesus e não as mulheres, porque o testemunho de uma mulher não era válido. Segundo, o fato de Jesus ressuscitar no terceiro dia. Para o judeu, até o terceiro dia você podia ter um coma e voltar.
Interessante que Jesus ressuscita depois do terceiro dia, ele estava realmente morto. Outro detalhe... Mas ele não ressuscita com o mesmo corpo que ele morre, né? Mas é um corpo glorificado. Corpo glorificado. Mas ele tinha luminoso. algo tangível. Tanto é que quando ele aparece para Tomé, o famoso São Tomé, um incrédulo, ele fala, Tomé, veja que sou eu que um espírito não tem carne e osso, toca nas minhas feridas. E depois ele pergunta, o que vocês têm para comer? Eles tinham peixe e favo de mel, e ele come com eles. Então é um corpo glorificado, é uma questão de fé, é claro, mas tem uma continuidade com um corpo humano. Não, tudo Agora, bem, mais mas tudo isso, desculpa, eu sou uma pessoa de fé, não é? Entendi, claro, Estou aqui fazendo um pouco o advogado dele, que é o seguinte, tudo isso foi muito mexido, remexido, na Idade Média, no primeiro imperador católico, Constantino. né? Constantino, inclusive as datas de carnaval, diz tudo para conjuminar, para juntar com as datas de feriados. Exatamente, pagãos. E também ele foi um pouco copydesk dos evangelhos, que tem uma opção de outros evangelhos que ele é que resolveu que não valiam. Na verdade, quando a gente trabalha isso, a gente trabalha com a crítica textual. A crítica textual se vale de documentação anterior a Constantino. Então nós temos fragmentos do Evangelho de João, por exemplo, John's Highlands, que data do ano 150, 170 antes de Constantino. Outro detalhe, Constantino era analfabeto. E os evangelhos apócrifos que começaram a surgir, os famosos aí, com todas aquelas histórias, eles não foram aceitos no cânon. E até contrário à decisão de Constantino, que Constantino queria que eles entrassem. Esse é um detalhe curioso da história, não foi ele que selecionou 4. Constantino não tinha cultura teológica, ele é um homem era analfabeto. Constantino permaneceu pagão até o final, ele pretendeu ter se convertido. Um político fantástico. E um último detalhe, nós temos uma informação que me chama a atenção. Flávio Josefo, um historiador judeu do primeiro século, que não era cristão, ele escreveu, Jesus Cristo, houve um homem, no grego está ginestai, um homem chamado Jesus, que foi crucificado, morto por Pôncio Pilatos, e segundo os seus discípulos, ressuscitou no terceiro dia e apareceu a muitos. Flávio Josefo nunca se converteu ao cristianismo, era um historiador judeu, e ele dá esse depoimento que a ressurreição era algo testemunhado. Esse texto é tão importante que alguns críticos falam, não, foi copista cristão que interpolou, que copiou. Porém, todas as cópias de Josefo que nós temos, inclusive uma cópia, uma tradução para o árabe, feita por muçulmanos, contém esse trecho. Então, do ponto de vista da crítica textual, é um texto autêntico, original de Josefo, também testemunhando a ressurreição. Claro, eu não duvido a autenticidade dos textos. Eu duvido, em alguns casos, do testemunho em si. Quer dizer, não, eu vi, eu tive. É um testemunho, está lá escrito que ele viu e que ele teve, mas que ele esteve mais. Agora, tem uma coisa que é bom, eu gostei de você ter falado uma coisa. Na Idade Média, se acrescentaram muitas lendas. Esse é que é o problema. E o pessoal confunde as lendas que está na Bíblia. E só um detalhe com relação ao testemunho. Quando a pessoa dá um testemunho vendido, ela vai ganhar alguma coisa. O que é que os apóstolos ganharam com aquele testemunho? Pedro morreu crucificado de cabeça para baixo. Paulo degolado. Então, quanto tempo demorou a mentira? Essa que é a questão. Eles não ganharam nada, só ganharam perseguição. Então, das duas, uma. Ou aquele pessoa era muito doido, ou ficaram tão extasiados com aquilo que preferiram morrer a negar o depoimento que eles estavam. Se fosse uma mentira, eles tinham pulado fora. Ninguém ia ficar com Cristo até o final. O único que traiu foi Judas. Os outros ficaram e até hoje a história está aí. E nem a modernidade conseguiu matar essa brilhante história da ressurreição de Jesus. Bom, claro, porque eu acho que aí, de novo, eu acho que é uma questão de fé. Né? Se você acredita, acredita. Se você não acredita, não adianta. Eu acho que não se pode provar a fé, graças a Deus, não se pode provar a fé cientificamente, não tem como. Concordo, exato. Agora, e tem as lendas, tipo aquela que diz que Jesus, depois que ressuscitou, reuniu os discípulos, subiu numa pedra e disse, foi subindo enquanto dizia, adeus mundo, de 1000 passarás, 2000 não chegará. a 2000 não chegarás, e subiu. Eu queria saber como é que fica isso rimando em hebraico ou em aramaico. E sumiu. Algumas palavrinhas em aramaico. Aí ficou o pezinho dele marcado. Exatamente. Marcado na rocha. Você sabe que lá em Jerusalém tem isso por causa dos muçulmanos, que os muçulmanos falam que Maomé, quando foi assunto ao céu, deixou as marcas da mula dele lá no domo da rocha. Agora, mas as pedras eram muito moles. Muito moles. Agora, é importante, Jô, a gente ter bem claro isso. Concordo, é uma questão de fé, mas a fé é racional. Porque senão eu posso... Essa frase é a maior antifrase que eu já ouvi aqui na minha vida, Rodrigo. A fé
É racional. É racional. Ela é racional, porque senão ela não é fé, é fideísmo. Você é um craque, realmente. Parabéns. Obrigado. Você vai ter que voltar aqui pra gente conversar mais. Obrigado. Porque eu adorei. Claro que eu não sou Judas, não vou pegar 30, mas umzinho eu vou. Eu conversei aqui com Rodrigo Pereira da Silva. Também adorei. Temos muito o que falar. Eu posso dar só o telefone se alguém quiser visitar o museu ou conhecer, pegar o livro? Que falta de fé, concentra que todo mundo vai saber. Aí é fideísmo. Qual é o telefone? Olha, se alguém tiver interesse no livro, conhecer lá, é 0300 789 1111. 0300 789 1111. Tem o livro, tem outros materiais também de arqueologia que você pode ter lá. Yara, põe o telefone embaixo, por favor. Assim. E claro que fica para mim o único mandamento realmente que fica, o mais importante de todos, é amai-vos uns aos outros, como eu vos amei. Porque se fosse isso, não tinha guerra, não tinha... Concordo. Né? Exatamente. Mas, enfim. Muito obrigado. Daqui a pouco a gente volta.